Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais um domingo de Escola Bíblica Dominical, hoje dia 10 de maio, dia das mães, né? A lição de número 6. Queremos lembrar os amados irmãos que nos acompanham que fizemos uma gravação para homenagear o Dia das Mães. Você também pode estar aí no canal do YouTube, canal Esperança, e você vai encontrar lá a nossa poesia, o nosso poema em homenagem ao Dia das Mães também, tá bom? Que Deus possa abençoar todos vocês. Hoje a lição número 6, nós vamos falar sobre a condição dos gentios sem Deus. A condição dos gentios sem Deus é a lição de hoje, número 6. O texto áureo diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 11, é o texto áureo. A leitura bíblica em classe, nós vamos fazer agora, está em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, e em Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14. Vamos então fazer a leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, versículo 11 e o 12, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Naquele tempo, escravos em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, pela esperança de Deus no mundo. Agora Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14. Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14, que diz assim: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que haveria de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Mediante a justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos fazer aqui a introdução, tá? A primeira, ela tem a lição número 6, fala sobre chamados à incircuncisão. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados contra a promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Primeiro, chamados à incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Está lá em Efésios 2 e 11, eram chamados de incircuncisos. Já lemos esse texto, né? E o que é, então, vamos lá, né? Eram chamados gentios, então, de incircuncisos. O que vem a ser circuncisão, ok? Que era feita só para os judeus. Então, a circuncisão, né, que eram feitos pelos judeus. Logo, os gentios eram chamados de incircuncisos, certo? Ou seja, gentios. Os gentios eram chamados de incircuncisos. Circuncisão ou incircuncisos tem a ver com pacto ou aliança, certo? Então, quem era circuncidado ou quem era da circuncisão tinha um pacto e uma aliança. Esse pacto ou aliança
Era chamado de aliança ou pacto na carne. Na carne. Então foi a aliança a qual Deus fez através com o primeiro a ser circuncidado foi o patriarca chamado Abraão. Este foi o primeiro a fazer a aliança ou pacto, e através dele toda a sua casa, todos os judeus teriam que fazer a circuncisão. Lembrando que eram os judeus do sexo masculino, tá? As mulheres não precisariam fazer o pacto da circuncisão. Por quê? Porque era feito só para os homens. Com 8 dias de nascido, eles já eram apresentados e era feito a circuncisão. Jesus foi também apresentado com 8 dias e foi também como um judeu nato, ele era circuncidado também e tinha aliança abraâmica. Mas vem Paulo, tá? E escrevendo a sua carta, aí a lição qual nós lemos aqui fala de incircuncisos. Por quê? Porque só quem podia fazer circuncisão era judeu e não gentio, com exceção daqueles que se convertiam ao judaísmo, que eram chamados de prosélitos. Eram gentios conversos ao judaísmo, e quando assim fizera, eles também passariam a ser agora circuncidados para fazer e ter aliança com Deus. Eles já tinham agora uma aliança com Deus, tá? Porque eles aderiram, queriam fazer parte da aliança, mesmo sendo gentio, se converte ao judaísmo, eram prosélitos e faziam agora a circuncisão. O que era a circuncisão? Era um corte, uma pequena cirurgia que era feito no órgão sexual genitor masculino, tá? Era cortada uma parte, uma pelezinha, e ficavam ali por 3 dias, né? Aguardando até que ficasse bem. Então esse era o pacto da carne feita com os judeus, começando por Abraão e aí todos aqueles. Então, quando está lembrado que quando Davi ele vai enfrentar Golias, né? E Golias vai afrontar, Golias afronta a nação de Israel. Aí vem Davi, escuta, se levanta e vai de encontro a ele. O que é que Davi diz contra o gigante? Este incircunciso, né? Chama daquele gigante de incircunciso, um homem que não tem pacto com Deus, que não tem aliança com Deus, está afrontando o povo de Deus, que tem pacto e que tem aliança. Davi era um jovem, mas que tinha pacto com Deus, aliança com Deus, então ele não podia, então ele foi na força do Senhor, na força do seu Deus, na aliança feita com ele, para desafiar os incircuncisos desta vida. E Davi prevaleceu, né? Porque ele tinha aliança com Deus. Então, o conceito da circuncisão, a gente já falou, o procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro, conforme Gênesis, capítulo 17, verso 12, vai falar sobre esse pacto que era feito. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, era excluído da aliança. Gênesis 17, 14. Está lá em Gênesis 17, verso 14. Quem não tinha aliança era tido como excluído. Então, todo judeu era obrigado a fazer a aliança com Deus, que era a circuncisão. Segunda coisa, qual o significado religioso da circuncisão? O significado religioso. Seu significado religioso apontava para a santificação. Então, era um meio de
santificação. O que é a santificação? É a separação, tá? É separar, né? Era algo que Deus tinha com a nação de Israel, era a santificação, a nação que se afastasse, que fosse santificada para Deus, em todos os seus aspectos, cumprindo a sua palavra, cumprindo a sua lei. Então vamos lá, conforme está em Êxodo 19, 5 ao 6. Êxodo 19, do 5 ao 6, fala dessa separação ou santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificar requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos, conforme Atos, capítulo 11, versículo 3. Vamos conferir isso? Atos, capítulo 11, versículo 3. O negócio era tão sério que eles não comiam até com os circuncisos. Capítulo 11, versículo 3, que diz: dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Então, o negócio era tão sério, né? A questão da santificação para os judeus, sobre a circuncisão, que eles não comiam até com aqueles que não tinham aliança com Deus, né? Que era chamado de incircuncisos. Então, eles não comiam porque não tinham aliança. Terceira coisa é que a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. Aqui Paulo já falando a respeito da lição de hoje, que os judeus, que os gentios não tinham esta aliança de carne, tá? Que era feita pelos judeus. Mas com uma ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior. A que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 29. Vamos conferir isso? Romanos 2 e 29. Olha o que é que Paulo está afirmando. Romanos 2 e 29. Que diz assim: mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, a que é do coração no espírito, não na letra. Então ele está se referindo aí à circuncisão não da carne, conforme os judeus, mas ele vai muito mais além, muito mais profundo, que fala da transformação que é feita, que vem ou que provém do coração. Certo? Então, ele está dizendo aqui, assim em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então, em Cristo, com a mudança no coração, se convertendo ao Evangelho, aceitando a Jesus como seu Salvador, fazemos ou temos uma aliança com Deus, uma aliança com Cristo, quer seja judeu, quer seja gentio. Aceitando a Jesus, nós temos uma aliança com Deus. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto e sob a orientação do Santo Espírito passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão,
somos nós que sirvamos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, a gente está vendo aqui que a circuncisão feita agora, Paulo dizendo, pelos gentios, não estava mais na carne, feita por Abraão aos judeus, mas agora era na transformação do seu coração, tá? Tendo a Cristo no coração, aceitando a Jesus no coração, sendo agora transformado por Ele, separados, santificados e fazendo a sua vontade. Assim, a condição dos gentios sem Deus. Então, Ele nos colocou, deu essa condição para nós, em Cristo Jesus, em estarmos em aliança. Está lembrado da Santa Ceia? Está lembrado da Santa Ceia que Jesus celebra? O que é que ele diz? Este agora é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do novo pacto, tá? Então Jesus faz um novo pacto, ele faz uma nova aliança na Santa Ceia que ele celebra. Ele está dizendo que o seu sangue é o sangue da nova aliança. Quem aceita Jesus, quem se converte a Jesus, ele tem uma nova aliança com Deus, uma nova aliança com Cristo. Então, louvado seja o nome do Senhor, que nós gentios, os gentios, temos agora a liberdade, nós temos a ousadia. Lá em Hebreus, no capítulo de número 9, fala que o sangue de Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. E agora nós temos ousadia para entrarmos, né, no santuário. Nós temos agora a liberdade, o véu do templo, né? Aqui nós temos o antigo tabernáculo, o átrio, o lugar santo e o santíssimo. Aqui tinha um véu. Esse véu foi rasgado, este véu foi tirado. O Senhor rasgou o véu através do seu sacrifício no Calvário. A sua morte nos deu vida eterna, rasgando o véu e nos dando agora a liberdade de entrarmos no lugar santíssimo, de entrarmos na sua presença para adorarmos na beleza da sua santidade. Então que Deus possa abençoar você nesta oportunidade, que Deus possa abençoar você com muita sorte de bênçãos. Agora você e eu, nós gentios, que gentio é todo aquele que não é judeu, né? Mas agora nós fazemos parte da mesma árvore, que é Cristo Jesus, conforme está lá em João capítulo 15, fomos enxertados, né, nesta árvore, nesse jambuzeiro maravilhoso, e agora fazemos parte dessa mesma árvore que é Cristo Jesus, e através dele nós não somos mais incircuncisos, temos um pacto, assim como Abraão, nós temos um pacto. A igreja, ela tem um pacto com o Senhor, tem um pacto com Deus, tem um pacto com Cristo, através do seu sangue, na aceitação a Ele como seu Salvador. Então que Deus possa abençoar você nesta aula de hoje, que Deus te acompanhe, que Deus te ajude. Não esqueça de dar seu like, seu joinha, seu gostei nesse canal Esperança, e se Deus permitir, no próximo domingo estaremos de volta para a lição de número 7. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.